Olá, queridos alunos! Sejam bem-vindos para mais uma aula de História. Hoje o assunto é Exercendo a Cidadania. Lembrando que é o capítulo 8. Vamos lá? Bom, existem várias maneiras de exercermos a cidadania no dia a dia. Respeitar as outras pessoas, independentemente das diferenças, cuidar do meio ambiente, cumprir as leis e ser solidário são alguns exemplos. Nessa fotografia a gente verifica, uma menina plantando árvore com a sua mãe. Essa fotografia foi tirada em 2017. O que as pessoas da fotografia estão fazendo? Bom, como eu acabei de comentar, é uma menina plantando a árvore com sua mãe. B. Você já fez algo desse tipo no lugar onde você vive? Aí você vai responder sim ou não, é uma resposta pessoal, ok? C. Por que esse tipo de atitude é importante? E aí você vai responder com a sua opinião. Aliás, a gente deve cuidar do meio ambiente, né? Muito bem, vamos para a próxima página. O que é ser cidadão? Observe as situações a seguir. Bom, a primeira imagem, a gente verifica um rapaz dando seu assento para uma senhora de idade, para uma idosa. Letra B, a gente verifica, o pai separando o lixo junto com seus filhos. Na letra C, a gente verifica, os cidadãos fazendo protesto e falando para respeitar a faixa de pedestre. Muito interessante. Bom, agora, número 1, você vai associar cada situação à sua descrição. E aí você vai ver, colocar qual letrinha, associar cada situação com a sua descrição. Por exemplo, crianças se manifestando por meio a um direito, que no caso é respeitar a faixa de pedestre. E aí você vai ver qual das fotografias, se é A, B ou C, e aí você vai associando. Número 2, o que essas atitudes têm em comum? Número 3, o que é ser cidadão? Reflita sobre as imagens para responder a essa questão. Então, é muito interessante porque o objetivo é que a gente tenha essa interpretação de que ser cidadão é ter essa capacidade de demonstrar preocupação. E a maioria dessas atitudes que tem em comum é que elas demonstram preocupação com os outros, ou seja, tem essa participação política, cumprimento dos deveres, a preocupação com os direitos das pessoas, senso de coletividade e tudo mais. Número 3, o que é ser cidadão? Bom, essa é uma resposta pessoal, mas com base nas ilustrações, a gente verifica que a cidadania ela envolve pessoas exigindo seus direitos e também cumprindo, seus deveres para uma boa convivência em sociedade. Ser cidadão é ter seus direitos respeitados e também respeitar os direitos dos outros, participando ativamente da vida social em nosso país. Devemos cumprir nossos deveres para uma boa convivência em sociedade, pensando sempre na coletividade. E aí a gente verifica, duas crianças jogando lixo no lixo. A gente sempre tem que preservar o meio ambiente, nunca jogar lixo no chão, É um dever nosso manter a sala limpa, a rua limpa. Sempre respeitar a sinalização, passar na faixa de pedestre, respeitar o convívio em sociedade. Bom, a cidadania em nosso dia a dia. Como vimos, nós exercemos a cidadania no dia a dia, quando cumprimos com os nossos deveres em sociedade e quando usufruímos dos nossos direitos. Vamos ler o texto a seguir. Ser cidadão, o que é? É participar da sociedade, é saber dos seus direitos, é cobrar seus direitos, é cumprir seus deveres.
é defender e respeitar os direitos dos outros. Ou seja, olha essa ilustração muito linda, né? Um rapazinho, um garotinho segurando um cartaz por um Brasil melhor. E essa ilustração é de Ziraldo, Direitos Humanos Brasil, Ministério da Educação. Muito bacana. Número 4. Explique o que significa a seguinte frase do texto. Ser cidadão é defender e respeitar os direitos dos outros. Depois cite alguns exemplos de como podemos fazer isso. Bom, espera-se que vocês compreendam que um dos deveres dos cidadãos é respeitar as outras pessoas, preocupando-se sempre com a coletividade e compreendendo que ao defender os direitos dos outros, estamos defendendo também os nossos direitos. Bom, podemos citar ações como respeitar a opinião dos outros, as filas e os caixas preferenciais em supermercados, disponibilizar os assentos dos ônibus às pessoas idosas, entre outros. Agora vamos para as atividades. Número 1. Leia o texto a seguir e depois responda as questões. Lembra do que é ser cidadão? Lembra que todos têm direitos e deveres e que toda ação tem implicações tanto para a própria pessoa como para os outros? Quando, por exemplo, respeitamos as leis de trânsito ou as regras da nossa escola, exercitamos a cidadania. Mas se você não concordar com algumas dessas regras, deve questioná-las e não infringi-las. Existem muitos caminhos para participar, para tentar mudar o que não está bom, para construir uma vida melhor. Questionar, lutar por seus direitos também é cidadania. Por isso, não se pode falar de cidadania sem falar de participação. Dá trabalho ser cidadão, mas vale a pena. Então esse texto aí foi retirado do plenarinho. Dá trabalho ser cidadão, mas vale a pena, em Gabriel Chalita. Muito bom. O que devemos fazer quando discordamos de alguma regra? Então aí a gente vai responder que devemos questionar essa regra e dialogar com outras pessoas sobre ela. Se a maioria concordar com a necessidade de adaptação, devemos tentar mudá-la. B. Em sua opinião, por que não devemos infringir as regras? E aí é uma resposta pessoal, mas espero que vocês compreendam que as regras existem para melhorar a nossa vida. E se não concordamos com algumas delas, há diversos caminhos para transformá-la. C. Por que é importante participar ativamente da vida em sociedade para conseguir mudanças? Bom, participar ativamente da vida em sociedade e das mobilizações sociais para conseguir mudanças é importante porque possibilita a construção de uma vida melhor para todos. Então você vai copiar no seu caderninho as perguntas e colocar as respostas bem direitinho, ok? Número 2. A seguir, pinte os quadradinhos de acordo com a legenda. E aí você vai pintar o quadradinho quando for a cor verde, quando for direito, e a cor amarela quando for dever. Por exemplo, fazer a tarefa e estudar. É um direito ou um dever? É um dever. Então você vai pintar esse primeiro quadradinho de amarelo. Ter acesso à educação de qualidade. É um direito ou um dever? Isso mesmo, é um direito, então você vai pintar de verdezinho. Então você vai fazendo de acordo com o quadradinho e com as cores, ok? 3. Você costuma exercer a cidadania todos os dias? Desenhe uma atitude cidadã que faz parte de seu cotidiano. Então, bom, essa é uma resposta pessoal. Então, você vai ter que verificar a questão da sua vivência, o que você já fez, alguma atitude cidadã. Por exemplo, você pode pintar, desenhar alguém ou você mesmo jogando o lixo no lixo. Isso é uma atitude cidadã, não é mesmo? Muito interessante.
Bom, ser cidadão na minha cidade. Existem muitas formas de sermos cidadãos responsáveis e comprometidos em nossa cidade. Vamos ver alguns exemplos? Bom, é importante tratarmos todas as pessoas com respeito e educação. Isso nos permite ter uma convivência saudável em sociedade. Antes de manifestar uma opinião sobre algum assunto, devemos procurar compreendê-lo mais a fundo, buscando conhecer seu contexto histórico e social. É necessário também cuidar dos locais e objetos que compartilhamos com as outras pessoas. Esses bens públicos são de todos nós e é nosso dever, nosso papel, preservá-los. A importância da solidariedade. Bom, para sermos cidadãos responsáveis, devemos também ser solidários. Você sabe o significado dessa palavra? Bom, solidariedade é o nosso sentimento de identificação com as outras pessoas, ou seja, nosso compromisso em nos preocuparmos com o outro. Quando ajudamos as pessoas que precisam, por exemplo, fazendo doações de roupas, brinquedos e alimentos dos quais não vamos precisar, ou trabalhamos como voluntários, estamos agindo de forma solidária. Essas ações demonstram nossa preocupação com pessoas que, por diversos motivos, não têm acesso aos direitos básicos que nós temos. Então, aqui nessa figura ao lado, a gente verifica um pequeno gesto para um grande sorriso. A gente vê uma forma de ser solidário em nosso dia a dia é participando de campanhas de doação em nosso município. E acima a gente verifica, né, esse cartaz aí de uma campanha de doação de brinquedos que foi feito na Prefeitura de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 2015. Então, o nome dessa campanha é Um Pequeno Gesto para um Grande Sorriso. Muito legal, né? Bom, também existem as organizações não governamentais, que são as ONGs. As ONGs, elas são entidades que reúnem pessoas com interesses em comum, que atuam em defesa do meio ambiente, da educação, de qualidade e dos direitos humanos. Então, por meio das ONGs, as pessoas se mobilizam para participar mais ativamente da sociedade e exercer seu papel de cidadãos. Agora vamos para mais atividades. Número 1. Observe a imagem a seguir, que mostra algumas situações em que as pessoas não estão colaborando com a cidadania. Depois, associe cada situação à sua respectiva legenda. Então, bom, na letra A, né, a gente verifica uma menina, ela está jogando lixo no chão e não no lixo. Na letra B, a gente verifica duas pessoas discutindo. Na letra C, a gente verifica uma menina desperdiçando água. E na letra D, a gente verifica um menino passando sem ser na faixa de pedestre. Então, você vai associar a imagem com a sua respectiva legenda ao lado. 2. Agora converse com os colegas sobre as situações que você observou. Por que essas atitudes não representam ações cidadãs? Bom, essa é uma resposta pessoal, mas a gente deve verificar que atitudes que mostram que pessoas que não se preocupam com o meio ambiente, que desrespeitam as outras pessoas e que não seguem as regras de trânsito. Por isso que essas atitudes, elas não representam ações cidadãs. A cidadania e o meio ambiente. Observe a imagem a seguir. Número 1. Como o planeta foi representado na imagem? Vamos observar bem. Isso mesmo, o planeta ele foi representado em meio à poluição e às queimadas. Muito triste, né? Por isso que a gente deve preservar o nosso meio ambiente. Número 2. Como as pessoas representadas estão agindo para amenizar esse problema? Bom, olha como a gente pode observar, né? As pessoas estão com mudas de árvores, fazendo reciclagem e cuidando dos animais e das plantas.
3. Na sua opinião, que mensagem um artista quis passar ao produzir essa imagem? Então você vai observar essa imagem e vai responder. É uma resposta pessoal. Ser cidadão também é cuidar do meio ambiente. Você costuma se preocupar com o meio ambiente no seu dia a dia? Veja a seguir algumas ações que podem realizar em nosso cotidiano. Então a gente pode não desperdiçar água, jogar lixo nos locais apropriados, não podemos, por exemplo, a gente deve apagar as luzes quando não estiver usando, cuidar bem das plantas e dos animais, consumir produtos sem desperdício. Então, são essas ações que podemos realizar em nosso cotidiano. E aí a gente verifica, né, nessa imagem, crianças plantando árvore. Muito legal, né? Uma boa atitude e uma boa ação para o meio ambiente. A coleta seletiva. Todos os dias utilizamos inúmeras embalagens e produtos que acabam indo para o lixo. Porém, muitos itens como esses podem ser reaproveitados na fabricação de outros produtos. Isso se chama reciclagem. Para reciclar, no entanto, precisamos separar os resíduos sólidos de maneira correta, fazendo a coleta seletiva. Observe, a gente verifica a cor verde, ela é própria para o vidro, a cor vermelha própria para o plástico, a cor azul própria para papel, a cor marrom própria para o orgânico, amarela para o metal, a preta para madeira e para cinza para o rejeito. Então a gente aprendeu que é a coleta seletiva. E agora vamos verificar o símbolo da reciclagem. Muito bonito, né? Esse é o lado.